Olá, turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos lá para mais uma leitura, né? Mais um dia. Hoje, 1º de outubro de 2022. Como é bom, né, gente? Saber que a gente tem chegado até aqui, debaixo da graça, da bondade, da misericórdia de Deus, todos os dias. Eu sou muito grata. Conforme os dias vão passando, eu vou vendo a mão de Deus se movendo, mais um ano passando, Deus nos dando com muita paz, com muita alegria, com muita saúde. Isso é muito bom, muito bom mesmo. Esse mês vai ser um mês cheio de bênçãos para nós, como tem sido os outros, graças a Deus. Vamos orar, entregar esse momento ao Senhor, né? Entregar esse período na nossa leitura aqui, que tem sido tão bom, dentro dos evangelhos, dentro da vida de Jesus, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar grandemente conosco nessa tarde, né? Hoje eu tô fazendo a leitura à tarde, é um pouco mais calmo, sábado, né? Graças a Deus. Jesus, eu quero muito te agradecer, Pai, por esse momento que o Senhor tem nos dado todos os dias aqui junto com a tua palavra, meditando nela, Senhor, entendendo todo o propósito que o Senhor tem para a nossa vida e para a nação, Pai, para o nosso povo, para todas as nações, para a humanidade, Deus. Como é bom conhecer a tua palavra, Senhor, e ver de forma mais ampla, mais macro, Senhor, o plano de salvação, o plano de redenção que o Senhor tem para a terra. E como é bom saber, Jesus, que o Senhor tem toda a terra nas tuas mãos, que o Senhor tem todo o propósito, Senhor, sendo feito, Senhor, na terra pela tua mão poderosa. Nada escapa, Senhor, do teu propósito, nada escapa daquilo que o Senhor tem projetado para o nosso futuro, Jesus. Muito obrigada, Deus. O Senhor tem nos dado, Jesus, um coração que consegue compreender, porque o teu Espírito Santo tem nos ajudado a compreender a tua palavra, Jesus. Muito obrigada, Deus. Fica conosco mais esse dia, Jesus. Ministra a nossa vida de maneira especial. Te amamos, Jesus, porque o Senhor é bom. Te amamos porque o Senhor é bom. Te amamos. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, gente. Hoje a gente começa com algumas instruções de Jesus para os seus discípulos, né? Ontem ele envia esses discípulos de 2 em 2 para começar a avançar nesse ministério de pregação das boas novas, para que eles pudessem já na prática ver o que é viver a vida de poder de Deus, do ID de Jesus. Quando ele nos envia, ele nos dá autoridade, e isso é muito bom. Vamos lá, Mateus capítulo 10, do versículo 5 ao versículo 15. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidades alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Porque onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberão de graça, deem também de graça. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saudem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. O mesmo texto em Marcos, capítulo 6, do versículo 8 ao 11. Estas foram as instruções: não levem nada pelo caminho, a não ser o bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. O mesmo texto em Lucas, capítulo 9, versículo 3, 4 e 5.
E disse-lhes: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela cidade como testemunho contra eles. Gente, é maravilhoso ver Jesus treinando, né, esses discípulos, mas treinando de uma forma muito prática, muito objetiva, desejando que os judeus fossem alcançados. Quando o texto de Mateus no início aqui começa falando pra gente de que Jesus diz para eles duas coisas: não se dirijam aos gentios e nem entrem em alguma cidade de samaritanos. Então existia uma ordem expressa para os discípulos de que eles deveriam pregar para judeus, eles deveriam ir para cidades onde os judeus estavam, onde as ovelhas perdidas de Israel estavam. Ainda não era o tempo de pregação para os gentios, ainda não era o tempo de pregação para outros povos, era para pregar somente aos judeus, as ovelhas perdidas de Israel. E por que Jesus faz isso? Porque na verdade essas boas novas do reino de Deus, elas precisavam ser primeiro para quem tinha a verdadeira promessa, para aqueles que tinham já ouvido desde o início uma palavra profética a respeito da sua nacionalidade, da sua nação. E Israel, os judeus, as 12 tribos de Israel têm a promessa. Nós vimos muito isso no Velho Testamento e tem muitas pessoas que não enxergam isso dentro da palavra, em que Israel tem a promessa dada por Deus a Abraão. Eles têm. Isso não foi perdido, isso não foi abolido, isso não foi apagado. A igreja hoje não é o Israel de ontem, isso é um erro teológico de quem crê dessa forma. A igreja hoje é a união de judeus e gentios, onde nós nos tornamos um só corpo para o Senhor. Então não existe esse abandono de Israel. Deus não abandonou o seu povo, Deus não abandonou a nação que ele chamou para ser exemplo para as outras nações. Deus vai restaurar todas as coisas e Israel vai continuar sendo essa nação santa, essa nação escolhida do Senhor até a eternidade. Graças a Deus por isso. Então, Jesus desejava que os primeiros a serem alcançados com essas boas novas eram os judeus. Então ele dá essa ordem expressa aos discípulos: não vão nem aos gentios e nem para a cidade dos samaritanos. Quem não lembra, eu já falei um pouquinho sobre os samaritanos lá atrás, de onde eles surgiram, que é a junção, né, de outras nações que povoaram, que estavam ali na região de Israel do Norte, quando Nabucodonosor invadiu tudo. Muitas nações foram moradores daquela região norte de Israel, né, do território de Israel. E aí ali eles se misturaram com alguns judeus que ficaram para trás na época do exílio, e isso fez com que eles se misturassem, e isso trouxe um novo povo, né, chamado os samaritanos, ok? Então é por causa da cidade de Samaria que se tornou um território onde judeus e gentios se misturaram, e isso não podia, segundo a palavra, e eles se tornam então os chamados samaritanos. Então havia uma mistura, não eram judeus vindos exatamente das 12 tribos de Israel, e por isso Jesus então diz que nem aos samaritanos e nem aos gentios nesse momento. E pede também para que eles não andem com nada a mais, que eles vão exatamente debaixo de um ide de Deus, de um cuidado do próprio Deus, que a dependência deles fossem exclusivamente do que Deus iria fazer através da vida deles e das pessoas que tivessem então esse entendimento e que cuidassem desses discípulos durante esse percurso que eles iriam. Então comer, dormir, vestir, tudo que eles precisavam dependia exclusivamente de um cuidado de Deus e das pessoas que Deus fosse colocando no caminho deles, ok? Advertências quanto à perseguição. Mateus capítulo 10, do versículo 16 ao 33. Diz assim: eu os estou enviando. Vamos ver se vai dar tempo de terminar aqui. Minha bateria está ficando baixa. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles.
Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-los. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão, o pai ao seu filho, filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para o outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, essa advertência, né, sobre as perseguições que eles sofreriam durante esse período do ID, durante o período de vida deles em pregar, em falar do Evangelho, Jesus está advertendo, dando essa advertência, né, para eles, de que eles não deveriam se preocupar. E quando Jesus fala em não se preocupar, não fala de que não vai acontecer, não fala de que Deus vai nos livrar de todas essas perseguições. De maneira nenhuma, Jesus está mostrando o que vai acontecer. Ele diz, se fizeram isso comigo, que sou filho de Deus, que tenho a plenitude do Espírito Santo na minha vida, que estava operando milagres, maravilhas durante a minha caminhada, que dirá com vocês? Então, quando Mateus está escrevendo esse relato de Jesus, dando essa instrução, ele está dizendo assim, Jesus nos advertiu sobre tudo que ia acontecer conosco. Ele não nos deu um id dizendo vai dar tudo certo. Ele não nos deu um id dizendo todo mundo vai ser feliz com a pregação de vocês. Ele não nos deu um id dizendo que nós não seríamos mortos por causa do evangelho, assim como ele foi morto. Mas ele mostrou exatamente a realidade do que é ser cristão, do que é ser filho de Deus, em meio a uma terra totalmente cheia, né, de maldade, de pecado, contaminada pelo pecado e regida por principados e potestades. Então Jesus é muito claro em dizer que tudo que vai acontecer com esses discípulos é algo que ele já sabe e que se aconteceu com ele, vai acontecer com eles também. Mas para que eles não se preocupassem, Deus estaria com eles todo o tempo. E o que mais me chama a atenção nesse texto é ele dizer para eles não se preocuparem com aquele que pode matar o corpo. Gente, quando nós entrarmos lá nas cartas de Paulo, quem está comigo aí nos estudos da carta de Paulo sabe do que eu estou falando. Paulo é tão enfático em dizer sobre essa questão de não se preocupar, né? De estar tranquilo quanto à morte física, porque muitas pessoas têm tanto medo da morte física, mas elas não se preocupam com a verdadeira espiritualidade ou com aquilo que realmente nós devemos nos preocupar, que é a nossa vida eterna. Matar o nosso corpo não significa nos matar completamente, porque nós vamos ressuscitar naquele dia. Então, quando Jesus diz isso, ele fala, eu não me preocupo com a morte física. Pior é aquele que pode matar não só o físico, mas como a alma e mandar para o inferno. Então a nossa preocupação não tem que ser com o nosso corpo, a morte física. Se alguém quiser nos matar por causa do evangelho, por causa de Jesus ou por qualquer outra coisa, a nossa morte física não significa nada diante de uma eternidade com Deus, diante da ressurreição no dia da volta de Jesus.
Então isso é a nossa real preocupação, né? Em estarmos fazendo, estarmos na presença de Deus para que a eternidade seja o nosso lugar, a eternidade seja o nosso futuro verdadeiramente. Então Jesus está advertindo e falando toda a verdade de como seria esse id. O custo e a recompensa do discipulado. Mateus capítulo 10, do versículo 34 ao 42. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Quem recebe vocês, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Mateus capítulo 11, versículo 1. Depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. Marcos capítulo 6, versículo 12 e 13. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Lucas capítulo 9, versículo 6. Então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Então, Jesus, mais uma vez, né, mostra exatamente o que vai acontecer por causa dessa escolha pelo evangelho, dessa escolha por servir a Deus, dessa escolha por renunciar o pecado. Então, quando ele fala aqui no capítulo 10, que a gente acabou de ler, do 34 em diante, não pense que vir trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois eu vim para fazer com que cada um se volte, né, contra o outro aí por causa do meu nome. Quando Jesus diz isso, gente, pode haver uma confusão na nossa mente a respeito assim, mas como assim? Deus, uma palavra diz que ele é amor, que é para nós amarmos os nossos inimigos, e aí outra parte Jesus está dizendo que ele não veio para trazer paz, e sim a espada. Como assim? Primeiro que a espada que a palavra está dizendo tem a conotação de verdade, de a espada de dois gumes, uma palavra certeira, uma palavra de juízo, uma palavra que traz condenação para aqueles que não derem ouvidos para ela. Então, a pregação do evangelho, ela tem a tendência de trazer um certo conflito com as pessoas que não querem abandonar o pecado. Por isso que as pessoas vão estar umas contra as outras, porque aqueles que decidem abandonar o pecado, viver uma vida de santidade com Deus, viver uma vida justa, viver uma vida segundo o padrão da palavra, para esse mundo caído, essas pessoas serão perseguidas, porque quem está no pecado, quem decide abandonar a Deus, quem decide viver na desobediência, não aceita a nossa vida de santidade, não aceita a nossa vida de escolha de viver sem o pecado. Então vai haver essa divergência, infelizmente. E geralmente isso começa primeiro na nossa casa, né? na nossa família. Os primeiros lugares onde nós somos confrontados a respeito de santidade, a respeito de pecado, é no meio da nossa família, nos nossos parentes mesmo, né? Então Jesus diz, fiquem tranquilos, porque é isso mesmo que vai acontecer. Mas o importante é que vocês continuem e perseverem em pregar esse evangelho, né? Porque ele diz assim, aquele que receber um profeta na condição de profeta, vai receber o galardão por ter recebido o profeta. Então, na verdade, assim, as nossas recompensas na vida têm a ver com as nossas atitudes. Aquilo que nós vamos viver na eternidade com Deus, a posição que eu vou estar diante de Deus na eternidade, o lugar dentro do milênio, e aí lá quando chegar em Apocalipse a gente vai conversar sobre isso. Tudo isso tem a ver com aquilo que eu fiz hoje, gente. Tudo que eu fizer hoje na minha vida, ela vai refletir no futuro, na eternidade, naquilo que vai ser para a minha vida
com Cristo, no reino milenar, depois na eternidade com o próprio Deus. Então, a minha maneira de viver hoje, o meu posicionamento hoje, as minhas decisões hoje de vida, segundo a palavra, elas vão refletir totalmente na minha vida futura, na eternidade com o Senhor. Porque tudo há uma recompensa, né? Tudo há um pagamento por aquilo que é feito. Então, o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna, né? Então, e há galardão, a palavra de Deus diz que há galardão para todos aqueles que decidem obedecer ao Senhor e fazer a caridade, né? Refletir o amor de Deus para com o próximo. E eles então saem, né, para pregar o evangelho mesmo, e a palavra fala que eles expulsam muitos demônios, ungem muitos doentes com óleo e eles são curados, né? Eles saem para pregar arrependimento. Não há ainda uma pregação de morte e ressurreição de Jesus, mas há uma pregação de arrependimento. Arrependam-se, assim como João Batista, né, começou essa palavra: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Jesus está implantando esse reino que dá início com o seu nascimento, com o início do seu ministério, né? O ministério de João Batista dá esse start, né, a respeito dessa pregação das boas novas, de que Jesus já está no meio de nós e que ele veio para trazer vida para aqueles que decidirem ter vida, que decidirem abandonar então a sua vida de pecado. Ele vai pagar o preço por mim e por você, mas eu preciso me arrepender. E essa palavra arrependimento, nós vamos falar bastante dela mais para frente, que vai tratar muito sobre isso, fala de troca de mentalidade, né? A metanoia, o metanoel, né? Que é a palavra original no grego, metanoel, que fala de transformação da mente. Então, quando Deus pede para nós nos arrependermos, o que Ele está pedindo é: mudem a forma de pensar, a mentalidade. Vocês precisam ser transformados pela palavra. A palavra precisa ser agora a bússola. A palavra precisa ser o pensamento que ocupe a mente de vocês. É isso que Jesus está dizendo e os discípulos estavam dizendo também. Eles usam essa palavra no grego, metanoel, que significa transformação da mente, mudança de mentalidade, ok? A morte de João Batista acontece nesse momento. Mateus capítulo 14, versículo 1 em diante. Mateus capítulo 14, do 1 ao 12. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes miraculosos. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto João lhe dizia: não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava um profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto Herodes que ele prometeu sobre juramento dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia, e mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Marcos capítulo 6, versículo 14 ao 29, mesmo texto. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes miraculosos. Outros diziam: ele é Elias. E ainda outros afirmavam: ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim, Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo, e quando o ouvia ficava perplexo.
mesmo assim gostava de ouvi-lo. Finalmente, Herodias teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser e eu lhe darei. E prometeu-lhe sob juramento: seja o que for que me pedir, eu lhe darei até a metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe: que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta a deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o colocaram no túmulo. Lucas capítulo 9, versículos 7, 8 e 9. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha aparecido e ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse: João, eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço estas coisas? E procurava vê-lo. Então, esse texto aqui fala sobre essa questão de como foi a morte de João Batista, né? Que ele foi decapitado. E qual foi a ocasião, né? Quem que fez com que a morte de João Batista acontecesse, que é a mulher de Herodes, chamada Herodias. E ele estava vivendo com Herodias debaixo de um adultério, porque Herodias era a mulher do seu irmão Filipe, né? Então, ele tinha tomado a esposa do irmão para viver com ele. Ela se chamava Herodias e ela tinha uma filha. E essa filha, então, no momento de uma festa, dança diante de todos os convidados e Herodes, muito provavelmente embriagado, talvez, ou cheio de orgulho próprio, né? Promete para a menina o que ela quisesse. E essa filha de Herodias, então, pede a cabeça de João Batista, porque a mãe havia dito a ela que pedisse isso. Bom, a morte de João Batista acontece dessa forma, então. Ele é decapitado na prisão e a sua cabeça é entregue num prato para a menina e para sua mãe no momento dessa festa. Mas o que Mateus, Marcos e Lucas estão falando para nós é que provavelmente João Batista já tinha morrido. E Herodes começa a ouvir muito falar sobre Jesus e sobre os milagres e sobre tudo que Jesus está operando ali na Galileia. E ele começa a falar: será que João Batista ressuscitou? Será que é o espírito de João Batista, né, que voltou e está operando esses milagres? Pois ele não sabia o que estava acontecendo, só sabia das notícias, né? Então o próprio Herodes teme por ser o próprio João Batista que ressuscitou e voltou a fazer milagres através de Jesus. Bom, a confusão, né, está instalada nesse momento na cabeça de Herodes. Ele não sabe, mas ele procurava ver Jesus para saber o que é que estava acontecendo, quem era esse homem, de que ele estava ouvindo falar de tantos milagres, de tantos prodígios, de tantas maravilhas, né, que estava acontecendo. E a tragédia da morte de João Batista é muito triste, gente. Eu costumo falar que pensa num homem que foi gerado por Deus de uma mulher estéril, né, Isabel, já na velhice dos dois, de Isabel e de Zacarias, seu pai. João Batista tem uma palavra profética liberada, né, desde o momento da sua concepção no ventre da sua mãe. Ele já havia sido prometido pelo próprio Deus através do profeta Isaías, que ele seria aquele que ia vir, né, anunciando arrependimento antes da vinda de Jesus, né, do nascimento, da aparição de Jesus, na verdade, perdão. Antes que Jesus iniciasse o seu ministério, era João Batista que estaria no cenário. Então, João Batista é um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, mas tem o seu ministério totalmente podado, né, por um homem mau chamado Herodes, por sua esposa Herodias e por sua filha. Por quê? Por ganância, por temor, por ódio, por tantas maldades, né, do coração do homem acabam com a vida de João Batista.
Mas eu quero dizer para vocês que Deus estava no controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle. E a morte de João Batista estava também debaixo da soberania de Deus. Se não fosse o momento para João Batista morrer, Deus teria livrado João Batista dessa morte, assim como livrou tantos outros discípulos da morte durante a sua vida, durante o seu ministério. Então, pensa vocês, eu costumo fazer essa reflexão. João Batista foi alguém que nasceu debaixo de uma promessa, apareceu num dado momento, viveu toda a sua vida no deserto, a palavra fala, né? Quando ele aparece para começar a pregar, ele é um homem tido como totalmente diferente, como um estranho ali em Israel, pregando arrependimento, batizando as pessoas ali no Rio Jordão. Ele não passa muito tempo com esse ministério, ele é preso, né, por Herodes aqui nesse momento, que a gente está vendo um pouco antes, porque ele ficou algum tempo na prisão preso, e era esse o intuito de Herodes, só deixá-lo preso. Herodes não queria matá-lo, mas pouco tempo depois ele é morto. Então, um jovem, João Batista ainda era muito jovem quando ele morre. Então, eu fico pensando assim, nossa Deus, se João Batista, que foi esse profeta que o Senhor levantou naquele tempo para antecipar, né, o ministério de Jesus, para vir antes do ministério de Jesus, e o Senhor o levou tão cedo, por que nós devemos nos preocupar com coisas tão pequenas do nosso dia a dia, né? Sendo que esse homem teve um ministério tão próspero. O Senhor podia ter deixado João Batista com mais vida, mas eu falo assim, como Deus é soberano em todas as coisas, e Ele sabe o dia exato do meu nascimento e o dia exato da minha morte. Então não temam por nenhum tipo de situação na vida de vocês, porque Deus está no controle da vida e da morte. O Senhor sabe todo o propósito debaixo da terra, o que Ele precisa fazer na minha vida e na sua vida. Nós não precisamos temer nada disso. Deixa eu abrir aqui, gente, que fechou. Deixa eu ver qual que é o próximo texto, mas está na sequência aqui. Jesus em Cafarnaum, vai ser o nosso último texto de hoje. Vamos lá? Alimentando 5.000, a terceira Páscoa também acontece. Mateus capítulo 14, do versículo 13 ao 21. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. E respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. E eles lhe disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos seus discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Mesmo texto, Marcos, capítulo 6, versículo 30 ao 44. Marcos 6, 30 ao 44. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse: Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram no barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que viram retirar-se, tendo os... Perdão, gente. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. E ele, porém, respondeu: Deem-lhes vocês algo para comer. E eles disseram: Isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes.
Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Lucas, capítulo 9, versículo 10 ao 17, o mesmo texto. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: Manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: Dê-lhes vocês algo para comer. E eles disseram: Temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimentos para toda esta multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: Façam-nos sentar em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e o partiu. Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. João capítulo 6, versículo 1 ao 13, o mesmo texto. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os seus sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães e cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Gente, esse texto sobre a multiplicação tem a ver com a questão do quanto Deus é poderoso, né? Para fazer além do que nossa mente pensa, além do que nós podemos imaginar. Deus supriu a fome de mais de 2 milhões de pessoas no deserto quando eles saíram do Egito, quando acabou o alimento. Deus mandava maná do céu todos os dias. O poder de Deus, gente, ele vai muito além da nossa limitação humana. O poder de Deus vai muito além daquilo que a nossa mente consegue processar a respeito do que pode acontecer ou não. Deus pode fazer do nada toda a terra novamente. Ele fez isso do caos, ele formou tudo que nós vemos com os nossos olhos. Ele fez a minha vida e a sua vida no ventre da nossa mãe quando não havia nada lá dentro ainda. Ele pega uma substância informe, que a palavra fala, né, lá em Salmos, e ele forma um bebê, uma criança com todos os membros, com tudo que tem. Então, assim, limitar o poder de Deus diante de qualquer circunstância, seja ela de fome, seja ela de sede, seja ela de morte, né? Dizer que Deus não tem poder para fazer algo é limitar tudo aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Então essa passagem da multiplicação dos primeiros, né, pães e peixes aqui fala
desse ministério que Jesus estava ensinando aos seus discípulos, do quanto o poder de Deus, do quanto crer na multiplicação de Deus, do quanto crer no poder de Deus faz a diferença para a minha vida e para a sua vida. E toda essa multidão, gente, ela experimentou do pão que vem do céu, da multiplicação de algo que Deus faz do nada, o tudo. Imagina qual era o sabor desse pedaço de pão. Eu acredito que tinha sabor normal de farinha, mas no momento que esse alimento entra na boca daquelas pessoas tem outro sabor, porque tem a questão da multiplicação de Deus, tem a questão do poder de Deus se manifestando na humanidade através dessa multiplicação. Então, ver Jesus se compadecendo, né? Essa é a palavra. Tanta coisa a gente poderia extrair dessas passagens, gente, mas a gente está aqui para ler e compreender o macro, né? A palavra de Deus por completo, porque essas passagens, elas dariam inúmeras pregações, nós poderíamos tirar inúmeros exemplos e entendimentos daquilo que Deus está falando, né, conosco aqui na palavra. Mas graças a Deus pela nossa leitura, graças a Deus por esse tempo que a gente está passando, e nós também estamos nos alimentando com essa palavra viva. E no momento certo vocês vão compreender o que o Espírito Santo está fazendo dentro de vocês, ao estarem lendo, ao estarem meditando na palavra. Eu creio nisso porque eu tenho vivido essas experiências no meu dia a dia com a palavra, com o entendimento que o Espírito Santo tem trazido no meu coração todo dia um pouquinho. Amém? Nós terminamos aqui nossa leitura de hoje, então. Deus possa abençoar aí o final de semana de vocês, o sábado de vocês. Espero que seja debaixo de bênção, friozinho, né? Deus abençoe cada um de vocês. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura e ver um pouco mais desse poder de Deus se manifestando através de Jesus Cristo, andando na terra, né? Que privilégio desses homens e dessas mulheres que puderam presenciar, viver isso realmente na sua vida de forma poderosa ali em Israel. Amém, queridos? Deus abençoe e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta.